Instituições de Israel no Antigo Testamento. R. Devue. Sobrevivência do nomadismo. Nesse novo quadro mantiveram-se alguns costumes antigos e as comparações que fizemos anteriormente com o nomadismo árabe invadiram com frequência o período sedentário de Israel. A vingança de sangue, que é uma lei do deserto, se converteu em instituição permanente. Nunca foi rompida a solidariedade do clã. A língua, que é mais conservadora que os costumes, guardou a marca das experiências passadas. Temos aqui alguns exemplos. Tenda se emprega para designar a casa dos sedentários, com frequência em poesia, mas também na linguagem cotidiana. Juízes 19, 9, 28, 1 Samuel 13, 2, 1 Reis 8, 66. Os soldados que debandam regressam cada um para a sua tenda. 1 Samuel 4:10, 2 Samuel 18:17. Essa expressão não se manterá, porém, e um pouco mais tarde se dirá que cada um regressa à sua casa. 1 Reis 22:17 ou à sua cidade. 1 Reis 22:36. O grito de rebelião no tempo de Davi será: cada um para sua tenda, ó Israel. 2 Samuel 21, como também depois da morte de Salomão. 1 Reis 12:16. Para dizer que se sai muito cedo, emprega-se com frequência um verbo que significa carregar os animais. Juízes 19:9, 1 Samuel 17:20, etc., que é uma expressão dos nômades para indicar que se parte do acampamento de madrugada. E essas expressões continuam sendo utilizadas quando Israel está há tempos fixado à terra, vivendo vida de camponês e tendo por ideal viver tranquilo, cada um sob sua videira e sua figueira. Mesmo que seja menos significativo, deve-se notar também o uso frequente na poesia do Antigo Testamento das metáforas tomadas da vida nômade. A morte é a corda da tenda que foi cortada, ou a estaca que foi arrancada. Jó 4:21, ou a tenda que é derrubada. Isaías 38:12. A desolação é expressa pelas cordas que se rompem, a tenda que é destruída. Jeremias 10:20. Enquanto a segurança é a tenda cujas cordas estão bem esticadas, com as estacas bem firmes. Isaías 33:20. Para dizer que o povo se multiplica, se diz que se amplia a tenda. Isaías 54:2. São também numerosas as alusões à vida pastoril, como é frequente apresentar Iavé ou seu Messias como o bom pastor. Salmo 23, Isaías 40:11, Jeremias 23, 1-6, Ezequiel 34, etc. Capítulo 6. O ideal nômade dos profetas. Apesar dessas sobrevivências, os textos mais antigos demonstram pouca estima pela vida nômade. A história de Caim, Gênesis 4, 11-16, é uma condenação do nomadismo puro. Caim é expulso para o deserto como castigo do homicídio de Abel. Andará errante e fugitivo, marcado com um sinal, o vasme dos nômades do deserto. É evidente que Abel, que era pastor, Gênesis 4:2, tem todas as simpatias do narrador, mas o texto deixa claro que ele era pastor de gado miúdo, ou seja, considerava-se que levasse a mesma vida que os patriarcas hebreus nos limites do verdadeiro deserto. Caim, antes de seu crime, era agricultor, Gênesis 4:2.
Assim, nessa história, o deserto aparece como o refúgio dos sedentários decaídos, dos fora da lei, como era efetivamente antes da chegada das grandes tribos cameleiras, que criaram uma civilização do deserto que teve sua grandeza, mas que não foi conhecida pelos antepassados dos israelitas. A mesma nota desfavorável aparece na história de Ismael. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Gênesis 16:12. O deserto é a morada dos animais selvagens, dos monstros e dos demônios. Isaías 13, 21, 22, 34, 11 a 15. Ao deserto envia-se o bode emissário carregado com todas as faltas do povo. Levítico 16. Contudo, existe também algo que foi chamado o ideal nômade do Antigo Testamento. Os profetas voltam os olhos ao passado, aos tempos da juventude de Israel no deserto, de suas promessas de casamento com Iavé. Jeremias 2:2, Oséias 13:5, Amós 2:10. No que diz respeito ao presente, condenam o luxo e as facilidades da vida urbana. Amós 3:15, 6, 8. Com relação ao futuro, vem a salvação em um retorno à vida no deserto, considerada como uma idade de ouro. Oséias 2, 16, 17, 12 e 10. Nessa atitude há uma reação contra a civilização sedentária de Canaã, com todos seus riscos de perversão moral e religiosa. Há também a recordação e a nostalgia do tempo em que Deus havia feito aliança com Israel no deserto e em que Israel estava ligado com seu Deus. Seu ideal não é o nomadismo, mas aquela pureza da vida religiosa e aquela fidelidade à aliança. Se eles falam de retorno ao deserto, não é porque recordem uma gloriosa vida nômade que tivessem levado seus antepassados, mas como meio de evadir-se de uma civilização corruptora. Voltaremos a encontrar essa mística do deserto nos últimos dias do judaísmo, entre os sectários de Qumran e mais tarde no monacato cristão.